Olá, pessoal do MarHubCast, bem-vindos a um novo episódio aqui do nosso podcast. Vocês sabem que nós somos uma comunidade criativa que fala sobre arte, criatividade e empreendedorismo. Aqui a gente chama profissionais da área para conversar sobre o seu processo criativo, seu bloqueio, desbloqueio, suas técnicas e muito mais. E você foi indicada pela Juliana, que eu, na verdade, só conheço online. Tá bom. Contar um pouquinho da minha história. Eu sou artista plástica, tá? Trabalho com pintura, desenho e escultura, já desde os 11 anos de idade. E no meio da pandemia, mais ou menos 2021, eu criei a minha comunidade criativa, que é o MarHub. Aí hoje o MarHub tem vários cursos online, começando pela teoria da cor, psicologia da cor e tal. A gente tem 2 canais no YouTube. Temos 2 podcasts, uma Hubcast, em que eu chamo convidados para conversar, e o Papo de Artista, que sou eu com a câmera conversando sobre alguns assuntos ligados à arte. E o Hubcast está chegando a mais ou menos 100 entrevistas. A Uau. minha irmã mora em Miami. Você tá hoje morando aonde? Eu tô morando em São Paulo. Ah, legal. Até achei que você morasse nos Estados Unidos. Eu tenho rodinha nos pés, Ah, tá. porque eu tô vivendo a minha temporada brasileira de novo. Ah, legal, legal. Porque minha irmã tá morando lá em Miami, então eu tenho ido, assim, pelo menos uma vez ao ano, né, para visitar e tudo. E aí tenho aproveitado para ir nas feiras, né, Arte Basel, todo, né, aquele circuito. Da última vez que eu fui, eu fiz bastante contatos, assim, com brasileiros, até em encontros de business, né, de brasileiros lá fora. E uma pessoa que eu encontrei nesse encontro de business me indicou a Juliana. E eu entrevistei a Juliana pro MarHubCast e depois pedi para ela, falei: "Olha, se tiver alguém para indicar, né, eu sempre peço e tal, que seja legal conversar sobre arte, me dá alguns nomes". Aí ela me deu vários nomes, inclusive o seu. Aí que eu entrei em contato, só para eu contextualizar, né. Aí eu entrei Legal. em contato para gente conversar. Mas me conta um pouquinho de você, Elisa. Então, como eu falei, né, eu sou uma pessoa que tem rodinha nos pés. Eu sou formada em Línguas, Romances e Literatura e Artes Visuais pela Olha. Bowdoin College, que é uma universidade de liberal arts nos Estados Unidos, no Maine, e também sou mestre em Arte e Cultura, Crítica e Cognição, e expandi para empreendedorismo e política pela Universidade de Groningen, na Holanda. Então, já morei em vários países, já trabalhei no mundo tradicional das artes, né, tanto no viés institucional, em museu, em instituição sem fins lucrativos, quanto também no lado mais comercial de galerias. Ah, legal. Mas na realidade, o meu, assim, a minha conexão com arte, ela vem muito antes. Eu sou filha de artista plástica, então Hum. até os meus 12 anos de idade, minha mãe tinha um ateliê em casa, ela deixava as portas abertas, música alta, telas encostadas na parede, de tinta, assim, disponível a qualquer momento. Então, a gente sempre teve muito espaço de liberdade de expressão, assim. Legal. Faculdade foi onde eu tive meu primeiro momento de ahá, que eu queria trabalhar com o mundo das artes, mas na realidade foi muito mais por causa de uma aula de história da arte, o que é muito interessante a minha jornada, porque eu fiquei muito tempo querendo evitar esse lado da minha vida. Uhum. E aí quando eu descobri, história da arte, foi um momento que, não sei, deu um clique dentro de mim, que eu queria estar envolvida, não na produção efetivamente naquele momento, mas eu queria estar envolvida de alguma forma no universo das artes. E hoje em dia é muito maluco pensar, porque eu trabalho, né, com uma forma não convencional, Aham. de levar as pessoas para experienciarem a arte e se reconectarem, à forma mais genuína de se relacionar com arte. Mas voltando só um pouquinho, você chegou a fazer arte como artista, assim, nesse seu contato com a sua mãe? Eu fiz, eu acho que além de ter a minha mãe, ter o ateliê dela disponível e a gente sempre,
ir para lá, né, e dar Aham, uma, entre aspas, brincada e liberada, eh, a gente também fazia, eu lembro muito da minha mãe colocar a gente numa aulinha de manual, assim, de fazer, eu lembro de fazer um barquinho motorizado, eu já fiz aula com artista plástica de desenho e pintura também, aham, isso sempre foi muito estimulado em casa, também música e outros tipos de arte. E na faculdade eu cheguei a fazer, artes visuais, na verdade, a aula de história da arte foi a aula que eu deixei por último. Eu comecei fazendo aula de desenho, pintura, mídia digital, escultura, e eu amava, eram as aulas que, assim, mais faziam sentido para mim. aham. Então era um momento de realmente muita conexão, muita leveza, me trazia, era muito meditativo, eu lembro de sair do meu estúdio e encontrar as pessoas na faculdade, no campus, assim, e eu começava a falar sem parar, porque eu estava ali no meu mundo até então. Legal. E você chegou a fazer alguma coisa profissional nesse momento, fazer as exposições como artista? Não, eu participava, né, das exposições que a gente fazia de final de ano e final de semestre, Aham. mas eu nunca levei para frente, no lado, assim, profissional, na vida mesmo. Quando eu voltei da faculdade, eu até pensei em seguir esse caminho, mas eu falei: "Não, ainda não é meu momento". Mas aí a sua última aula, sua última cadeira lá de história da arte que eu acho que deu a faísca, né? Foi, na realidade, no meu último ano, no primeiro semestre do último ano, eu fiz a primeira aula de História da Arte, que era uma aula introdutória mesmo, fazia, né, um overview sobre tudo, Aham. e eu me apaixonei. Foi um negócio que eu falei: "Caraca, é a história, é a cultura, é o universo visto pelos olhos de quem vivia naquele momento", né. E eu Aham. acredito muito nisso, eu acredito que a arte seja a base da cultura, eu acredito que seja a forma como a gente se entende, entende o outro, entende o nosso entorno, é como a gente atribui, né, significado à vida, aos acontecimentos dela, de certa forma eu sinto que é uma das linguagens mais genuínas que o ser humano possui. Então, eh, esse momento, assim, foi o primeiro, eu tive alguns no decorrer do meu percurso aí, da minha trajetória, mas esse com certeza foi um memorável. E depois eu já fui trabalhar direto no museu da universidade, fui fazer outras aulas de história da arte, fui trabalhar em galerias, eh, mas eu estava fora ainda, né. E aí eu decidi Aham. voltar. Não sei, o Brasil sempre me chamou de volta, é impressionante, é um negócio, todos meus amigos sempre me perguntam: "Por que que você volta? Por que que você quer ficar no Brasil?" Eu falo: "Gente, o Brasil eu acho que é o país com energia mais alegre", eu não consigo explicar muito. E claro, família e amigos de infância. Família. Eu sou muito Legal. próxima das minhas avós, assim, eu vejo elas toda semana, faço questão de ter um momento sozinha com cada uma delas, então não tinha Ah, como legal. voltar. Essa rodinha sempre traz de volta, né. Mas é curioso isso, né, Elisa. Eu gostei como você falou, porque a gente pode entender a história ou as histórias, né, da humanidade, de diversos, né, lugares e tal, através de vários vieses. E o que a gente costuma ver no colégio, por exemplo, a gente vai, às vezes, num viés econômico, num viés político, num viés de guerras, né, e a gente tenta entender a história a partir dessas etapas, desses períodos e de conquistas e etcétera, mas um outro viés, mais leve, às vezes até muito mais interessante, e pegando na essência da humanidade, é a partir da arte, é a partir da sua expressão, né, do seu posicionamento, né, de como ele, se coloca desde, né, das escritas nas paredes das cavernas, até hoje em dia, né, nos grafites da rua, né, você pode fazer essa grande, né, pensamento da evolução da expressão humana, né. Eu acho que foi isso que te chamou a atenção nesse momento que a história da arte te pegou? Totalmente. Eu, né, vindo desse universo das artes, de várias, né, facetas do mundo das artes, eu percebi Aham, o quão bem e o quão importante era
estar em volta de arte, estar, né, mergulhado no universo das artes, trabalhar em museu, em galeria, você está o tempo inteiro convivendo com aqueles objetos. Aham. E eu estava muito interessante uma vez jogando um jogo com amigos, tipo um super trunfo, só que de Hã. artistas, e percebi que os meus amigos estavam mais interessados em saber por que aqueles artistas tinham as notas nas categorias conforme eram as notas, mais do que jogar o jogo. E eu falei: "Cara, eu preciso descobrir uma forma descomplicada de oferecer, né, de trazer o jovem para se relacionar com a arte", porque para mim era muito natural. A minha forma Uhum. de se relacionar com a arte era uma forma muito, muito de atenção, muito de presença. Então eu fui fazer o mestrado, na realidade, para descobrir, né, para aprofundar, descobrir, mais fundamentos e materializar essa ideia que eu tinha. E, enfim, a experiência Padma é basicamente isso, que é a materialização, da forma como eu enxergo a arte, mas a partir de toda uma metodologia, para levar os participantes a se relacionarem com arte dessa forma muito mais, na realidade, natural ao ser humano, só que caiu em Uhum. desuso, Aham. e acaba, né, criando uma relação muito mais profunda, mas muito fluida e natural. Então, né, E o que nesse mundo, que desculpa, o que que significa o Padma? As letras. Padma significa lótus em sânscrito. Ah, legal. Está muito relacionado à transformação, autoconhecimento, pureza. Então, falar sobre esse movimento, né, de vir do lodo, um lugar inóspito, complexo, mas mesmo assim transcender, trazendo toda a beleza da flor de lótus. Então, fala muito sobre esse movimento do interno para o externo, do que do Uhum. externo para o interno, que é basicamente o que a experiência Padma proporciona, que é essa jornada do interno, né, do interior de cada participante. Por isso que é uma experiência muito sensível, muito pessoal, eh, até a parte externa. Então, as pessoas no final da experiência é muito maluco para mim que facilita, né, que criou, idealizou, desenvolveu e hoje facilita essa experiência, ver os participantes chegando e indo embora. É assim, nítida a diferença, porque enfim, os benefícios que a arte promove são, assim, imediatos e duradouros, mas também muito sensíveis e assim, são facilmente, vistos depois que a pessoa tem, né, essa relação mais genuína, mais sensível, mais presente. Esse bem-estar que a arte promove, esse pensamento cognitivo, né, essa expansão de criatividade, desbloqueamento de pensamentos, clareza de pensamentos e emoções, enfim. Então a experiência proporciona tudo isso também. Legal. E na prática, só para entender, ele é presencial, ele não pode ser online, é presencial. E acontece onde você está. Ou você faz em dia você vai com a sua rodinha, vai com o Padma também. Exatamente, eu e Padma estamos em simbiose. Legal. Então você está em É, São Paulo agora, e você faz, o Padma em São Paulo. E na eu já prática fiz ele em aham. vários lugares diferentes. Eu estava agora na Art Basel, na Suíça, por exemplo, e Ah, eu fiz legal. uma experiência em Padma na feira. Aham. Mas eu prefiro lugares um pouco mais tranquilos. Mas dá para fazer em qualquer lugar. E basicamente é uma vivência, né, em 5 passos. Eu digo que qualquer conhecimento são camadas, então a arte segue o mesmo propósito. A gente não vai aprender sobre matemática e ir direto para log, né, a gente vai primeiro aprender sobre, adição, subtração e assim vai. Então a experiência Aham. Kalman segue esse mesmo princípio. Como que ela acontece, né? Primeiro, como eu falei, é uma experiência pessoal, não tem certo e errado, isso é um fato muito importante da experiência. Então, um dos intuitos, dos maiores intuitos, né, além de naturalizar o convívio das pessoas com arte, é o de, enfim, tirar algumas das barreiras, os obstáculos que as pessoas costumam enxergar, costumam se retrair por causa desses obstáculos e facilitar a entrada, né, do público geral com essa arte vai institucionalizada. Uhum. Então, a terceira coisa que eu gosto de falar é que ninguém precisa compartilhar nada comigo. É uma vivência única de cada um, é uma vivência imersiva, ela é ativa. Muito se fala também, né, de terapia nas artes,
mas pouco se fala no âmbito da percepção, se fala muito na produção. E eu gosto de dizer também que é uma experiência que ela não é uma terapia, mas é terapêutica, não é uma meditação, mas é profundamente meditativo. Tá. E aí, o primeiro passo dela é uma formulação de uma pergunta. Então, seja algo que seja pessoal, tem que ser algo que seja pessoal para a pessoa, e a partir disso ela vai escolher uma obra de arte. Depois dela escolher a obra de arte, ela vai fazer uma observação focal, que aqui eu chamo de esvaziamento do balde, para abrir espaço. O quarto passo, ela vai, aí sim trazer novas assimilações, e aí ela traz da vida pessoal dela, então experiências, vivências, memórias, enfim. E por último tem o momento da integração, que costuma ser de forma escrita, uma narrativa, da forma que for mais natural para o participante. Nesse momento, muitas vezes, dependendo da experiência, o caderno que eu entrego é extremamente especial, e dependendo da experiência, é menos especial. Aham. Mas hoje em dia, quem faz, por exemplo, esse caderno é minha mãe, que é artista plástica. Então, é basicamente uma obra de arte entregue para os participantes. E esse passo inteiro, todos esses 5 passos, eles são facilitados por mim. Então eu tenho, né, eu já fiz a experiência muitas vezes, eu faço semanalmente, eu digo que é para mim um regulador de emoções, pensamentos e etcétera. E é isso, a experiência ela é, na realidade, de certa forma, muito simples, muito natural, muito, entre aspas, normal, mas a gente, né, os seres humanos pararam de se relacionar com arte dessa forma, pararam de enxergar a arte dessa forma. Então, uma das maiores gratificações para mim é no final da experiência as pessoas me falarem quão leves, aliviadas, encontrando, né, formas, perspectivas diferentes de pensar sobre a questão delas, e ao mesmo tempo falando que tem vontade de mais exposições, que entenderam, que agora se sentem empoderadas, que eu dei ferramentas para elas irem em exposições sem precisar saber qualquer coisa sobre o artista, contexto histórico. Então, todo esse conhecimento técnico, teórico, histórico, eu deixo de Hum. lado. Então, para mim é muito gratificante poder proporcionar esse momento para as pessoas e ver, né, os benefícios que a experiência pode proporcionar para cada um. Eu achei interessante você falar, é que a gente realmente pensa em arte terapia, você pensa a mão na massa, você pensa realmente, a pessoa vai trabalhar ali, através de uma colagem, através de um desenho, né, do vai fazer alguma coisa, né, a produção de alguma coisa que vai estar exteriorizando, né, um sentimento, uma emoção, um trauma, um momento, alguma coisa assim. Agora, pelo que você me passou, você pega de um outro viés, que vem aí do seu histórico da história da arte, né, de algo mais conceitual e da contemplação, para você a partir disso, não a partir da produção, mas, né, do olhar, né, do significado, né, da interiorização e significado daquilo, você ter essa experiência. Então quando você foi falando, eu falei assim: "Ah, a gente espera que vá por aqui, né, e vai fazer a partir do fazer tem a catarse, tem o pensamento, tem a conclusão", né. E você foi num outro viés para ter um outro tipo de pensamento. E eu acho que bateu aí numa coisa muito importante, em que eu ouço principalmente aqui nos nossos papos aqui do My Hubcast e etcétera, primeiro é a entrave de qualquer pessoa, não artista, né, indo para os grandes museus. Tipo, eu não sei, né, interpretar isso, eu não entendo disso, né, não sei se está certo ou está errado, né, então foi interessante você colocar a primeira coisa, não tem certo, não tem errado, né, regra número um, né, vamos dizer assim. E a partir daí, você desconstrói, eh, essa barreira que eu acho que existe entre o público não artista, o público comum, no espaço artístico, né. Exatamente. Exatamente. A minha tese de mestrado foi
basicamente se usando, né, esse passo a passo de uma forma era mais cru, mas se Aham, esse passo a passo era capaz de desbloquear o potencial artístico dos jovens da geração Z de São Paulo e, né, diminuir essa lacuna entre o público geral e a arte institucionalizada. Então é exatamente isso, assim, é uma forma, né, de deixar claro para as pessoas que a arte ela não precisa ser decifrada enfim, ela se transforma muito mais um veículo para você se acessar. uhum, De novo, né, a arte para mim é uma das formas de comunicação e de entendimento do mundo mais genuínas que o ser humano possui, né? A gente tem a visão para enxergar cores e formas, a gente tem tato para sentir essas formas, texturas e por aí vai. E eu sinto que a arte também tem o seu papel nesse entendimento de uma das facetas do universo, de enxergar o mundo. Então, trazer a arte, né, de uma forma menos, mais, eu diria realmente descomplicada, né, de uma forma aham. muito mais natural, muito mais sem né, esse estigma de que existe todo um código por trás da arte. Existe realmente, né? Existe uma linguagem, existe um estudo, mas eu sinto que isso vem depois. Eu sou assim, eu tenho uma paixão por entender e conhecer mais sobre todo esse lado teórico, Ah, técnico, histórico da arte, que, enfim, a partir dessa minha relação mais pessoal, eu consigo, na realidade, fortificar ainda mais, né? Eu consigo conectar ainda mais com o que o artista estava vivendo, qual que era a realidade daquela época. E algo interessante que acontece na experiência é que muitas vezes o participante não vai ler quem era o artista ou qual que era o nome da obra, não tem esse interesse, mas aham. depois eu dou essa instigada e a pessoa percebe muitas vezes que a questão dela ou as reflexões que ela teve tiveram relação com o artista, com a realidade do artista ou com o que o artista estava pensando na época. Então, a gente consegue também fazer essas conexões e de uma forma muito mais, assim, usando o cérebro, né? Sem usar o chat GPT e usando efetivamente o nosso trabalho cognitivo e crítico, né? Então, as pessoas acabam também promovendo um senso de julgamento estético muito mais próprio, o que para mim é um encantamento também. Entendi. Você coloca numa situação em que a pessoa não tem o conhecimento formal, o artista tal do período Y, com a técnica X, né, ela não está sabendo disso, não tem esse ferramental e ela é deparada com aquela obra de arte X que ela escolheu para aprender a contemplar, né, aquilo. Exato. Eu digo que é uma experiência para curiosos e pessoas que, né, querem também desenvolver um estado de presença e como minha mãe dizia quando eu era criança, procura com olho Aham, de achar, Elisa. Então aqui eu digo, olha com olho de achar, olha verdadeiramente, né, do que está diante de você. aham. Então, esse lado de presença desenvolver o próprio entendimento, né, eu acho que a grande questão é também um pouco da pessoa desenvolver mais confiança sobre o que ela pensa e o que ela acha, não só sobre a arte, mas sobre o mundo. Eu tenho várias pessoas também que depois me comentam que estão andando na rua e me mandam um áudio falando: "Cara, eu tô olhando para o mundo de uma forma completamente diferente, obrigada por isso". Então, putz, para mim expande, né, vai muito além da arte, porque na realidade é isso, a arte para mim é um negócio intrínseco à vida do ser humano. Agora falando desses feedbacks, né, você comentou um agora, né, das pessoas que passam por essa experiência Padma, teve alguma coisa, algum momento curioso ou que cara, você falou assim: "Cara, realmente funciona, olha aqui o que aconteceu", sabe? Aquela coisa que, tipo, você fica assim: "Criei uma coisa legal". Conta, assim, mais a experiência de feedback e das pessoas que passam por essa experiência. Eu acho que eu vou juntar antes com a sua Aham, pergunta anterior, porque eu acho que é uma introdução às pessoas que têm interesse no mundo das artes e encontram dificuldades, mas é também um aprofundamento para quem já está no universo das artes. Eu já levei também curadores, entendedores, artistas, e
é muito maluco, porque com curadores, por exemplo, eu tenho que fazer quase um caminho inverso para desbloquear todas aquelas assimilações e conhecimentos que eles já têm e eles chegam diante de uma obra e já começam a fazer essas conexões, para despir tudo isso e falar: não é sobre isso nesse momento. Aqui é outra experiência não convencional, é imersiva, é transformadora, mas não é sobre o conhecimento do externo para o interno, é do interno para o externo. Então, cada experiência é única. Eu digo que a experiência Padma é que nem um ser humano, ela está em constante desenvolvimento e mudança. É, mas sobre feedback, é muito maluco, porque muitas vezes quando eu facilito a experiência, principalmente no one-on-one, né, no Uhum. individual, eu começo dizendo que ninguém precisa compartilhar nada comigo, mas é muito comum as pessoas compartilharem qual foi a pergunta delas, quais foram os insights que elas tiveram. Então é realmente um espaço de muito acolhimento, muito, assim, sem julgamento. Eu já tive experiências que as pessoas, choraram no final de alívio, pessoas que não paravam de se mexer no início, olhando para todos os lados, sem conseguir estar presente no final, falar tipo: "Cara, eu tô realmente no estado meditativo, eu tô plena, não". Eu já tive gente falando que cancelou a terapia para ir e que foi pra basicamente uma sessão de terapia. Enfim, pessoas dizendo que eu tinha dado, né, ferramentas para elas, adentrarem esse universo, que elas não se sentiriam mais como não pertencentes e não bem-vindas, elas agora entendem, né, que a arte é para elas também. Eh, Enfim, por aí vai, assim, eu faço constantemente, eu acho que eu devo fazer isso a cada uns 10 dias, assim, e toda vez que eu faço, eu falo: "Nossa, não é que funciona mesmo?". Legal, legal. Você estava falando, me fez pensar, não sei se você conhece o Charles Watson, que, trabalha aqui no Parque Lage, no Rio de Janeiro, dando aula de processo criativo. E eu fiz o curso dele em 2013. Era um curso de 4 meses e era muito interessante, porque ele pegava o processo criativo num viés científico, que a gente como artista costuma pegar num viés de processos criativos mesmo, né, decompor o processo do artista, e ele pegava, pessoas de laboratório, pessoas de ciência, e pessoas de esporte também, para decupar, né, esse processo de chegar num resultado, né, matemática e etcétera. E era muito legal essa desconstrução do processo a partir de um outro viés. Mas teve um exercício que ele fez muito interessante, em que realmente ele colocava no telão uma imagem pra gente, e falava: "Descreva a imagem", só, né. E aí as pessoas começaram: "Não, porque isso aqui remete a não sei o quê", ele falou assim: "Não, descreva a imagem". "Não, porque eu percebo que eu tô vendo não sei", "Não, não, é uma maçã em cima da mesa, é uma maçã, eu só quero que você me fale isso, o que que tem ali concretamente". Só que as pessoas, a gente percebia que era um exercício muito simples. E as pessoas, tinham uma dificuldade muito grande em descrever a imagem, porque elas estavam querendo colocar a sua opinião da imagem, né, a sua interpretação da imagem, e puramente você aprender a ver como é inicialmente, estava corrompido, parecia que aquilo estava completamente corrompido, que as pessoas não conseguiriam entender como é. Ok, agora vamos fazer outro exercício, pensar em outra coisa. Mas o exercício de enxergar como é, que teoricamente, né, pareceria básico, já era muito difícil para as pessoas, olharem aquilo. Aí quando você falou que a pessoa: "Ah, eu estou andando pela rua, estou observando de uma forma diferente", a gente até, né, lembra, né, de pessoas da história, né, se eu não me engano, o Berger, que fala sobre a questão do olhar, né, esqueci o nome do livro dele, mas que fala a questão do olhar. Eu acho que isso para o artista é uma das coisas, assim, iniciais, né.
você olhar de uma outra forma. Tem Hum. uma frase que eu gosto muito, que é: "O ser humano leva a vida muito a sério, né". Uhum. Não é pra gente levar a vida tão a sério. Mas veja uma criança brincando, pra ela a brincadeira é uma coisa muito séria. Porque Aham. é o estado da presença, e a experiência Padma é muito sobre isso, e eu vou descontaminar ainda mais o seu olhar sobre essa maçã. Na Aham. na experiência Padma, quando você olha a pintura da maçã, eu não pe eu quero que você cancele essa assimilação que você fez, que aquilo que tá na sua frente é uma pintura de uma maçã. Tá. Eu peço para você olhar com os olhos de, assim, uma criança que está vendo aquilo pela primeira vez. Então, ao invés de você ver uma maçã, que já é uma conclusão do nosso cérebro, Uhum. eu quero que se você olhe a textura, a cor, a incidência da luz, eu quero que o seu olho basicamente deslize na tela, se for uma tela, Uhum. que se deixe, deixe o olho, assim, basicamente, é como se a gente estivesse, sei lá, numa boia, num rio, no mar, e tivesse ali presente, apenas, assim, sendo e estando. Você não tá pensando no que vai acontecer depois, o que vai acontecer agora, por que que a cor da alga é do jeito que é, não. Você tá ali só sendo. Então, na verdade, é uma desconstrução a mais que a gente faz para abrir esse espaço depois, que é o de efetivamente ver, não é uma maçã, é linha, é tinta, enfim. E o olho, ele vai entrando nisso conforme você está diante de uma obra de arte, por que que a gente se acessa a partir da obra de arte, né? Porque todas aquelas memórias, aqueles sentimentos, aqueles pensamentos que aparecem durante o dia e a gente só deixa ele fazer isso e a gente acha que ele passou, ele continua aqui, continua no inconsciente, no subconsciente. Quando a gente está diante de uma obra de arte, a gente consegue, nesse momento de pausa ativa, trazer uma consciência para tudo isso. E esses pensamentos eles podem passar com calma e com tranquilidade, e você consegue enxergar eles. Então, por isso, acaba limpando e trazendo todo esse bem-estar. Então, é assim, é uma experiência muito maluca, é muito difícil, eu acho que essa é uma das minhas maiores dificuldades hoje, Aham. deixar mais palpável na comunicação, o que que é a experiência Padma. Então, assim, vivendo ela é realmente uma mudança de, assim, antes de Padma, após Padma. Muda completamente o entendimento sobre o que serve, para que serve a arte, o que é arte, como me relaciono com arte. Enfim, eu levei algumas pessoas no MASP pela primeira vez, por exemplo, que para mim foi tipo, nossa, que honra te levar no MASP pela primeira vez. Aham. E ouvir dessa pessoa, nossa, sempre que eu tiver mal ou sempre que eu quiser abrir minha perspectiva sobre qualquer questão que eu esteja lidando, seja profissional, pessoal, enfim, emocional ou racional mesmo, eu vou para um museu. E é isso. Eu fiquei assim, nossa, Uhum. obrigada universo por me proporcionar esse trabalho, assim, porque é muito gratificante mesmo. É interessante, você foi falando, eu fui lembrando, eu escrevi um artigo um tempo atrás, né, do tipo de experiência que o espectador tem, no museu, e que todas estão ok, mas você consegue, aí lembrando da sua questão, não, é em camadas, né, que a gente vai, né, fazendo. Então eu trouxe a obra, eu esqueci o nome do artista. Ele colocou várias balas coloridas num canto, de um museu. Então elas ficavam empilhadas fazendo, né, sei lá, um formato de uma pirâmide, assim, grande, muito colorida. E o que que remetia? O peso das balas era o peso do ex-marido dele que faleceu, né, com AIDS. E o que ele queria é que as pessoas pegassem a bala, chupassem, só que a cada dia eles iam colocando de novo a quantidade de balas que referia ao peso do corpo quando o marido faleceu. Chegava uma pessoa e olhava e falava assim, a quantidade de bala no chão, poxa, isso aí eu faria, meu filho faria, né, aquele comentário que a gente, né, sempre ouve às vezes em isso aí, esse rabisco aí eu faria. É o primeiro contato, né. O segundo contato vai ficar olhando, vai ver o guardinha, vai falar assim: "Posso pegar uma bala? É para pegar? É para posso chupar? É para estão dando?".
Aí o guardinha fala: "Não, estão dando, pode a pessoa vai pegar a bala e vai até sair rápido dali. 'Ai, peguei bala gente, aqui tem bala'", e vai sair. Mas se você for evoluindo, vai ter o outro que vai ler a plaquinha, vai ter outro que vai pegar no celular sobre o artista, vai entender, vai o outro que vai estudar o histórico do artista para entender a relação dele com o marido e com a questão, social né, da época, e vai entender aquilo. Tipo, só que tem várias camadas que você pode entender aquilo com uma pilha de bala, ou querer chupar aquela bala. Ou você pode entender, o peso, né, aí faço uma brincadeira com as palavras, o peso do significado daquilo, né, e você pode evoluir nas suas camadas de percepção. E tá ok ver uma bala e chupar a bala, foi o que você se predispôs ali, ou ler sua plaquinha, ou evoluir nesse sentido, né. Mas é interessante o quanto quando a gente vai evoluindo, a nossa predisposição de permanecer na obra, porque se eu olho um monte de bala e falo: "Ah, pô, um monte de bala, isso aí também faço no canto da minha casa", e vou embora, é uma coisa, mas se eu me permito a permanecer ali na frente e a observar, contemplar aquilo, eu vou acabar que eu vou entrar dentro da obra sabendo mais, né, e olhando de formas diferentes, entrando nas camadas, entendendo o que que aquilo realmente significa, né, para o artista ou para o momento histórico, vou contextualizar, eu vou trazer a história por trás daquelas pilhas de bala, né, inicialmente. Então, É, você foi falando, eu fui fazendo esse comparativo, né, da em camadas, né. Teve a ver, assim, alguma coisa? eu acho que isso me remeteu, na verdade, me trouxe uma memória de uma vez que eu levei um grupo. Uhum, Uma das meninas me falou que falou antes, assim, às vezes eu mando um questionário para a pessoa me falar um pouquinho, né, como é que é a relação dela com das artes. E aí ela me falou que ela tinha uma dificuldade enorme de se sentir presente fazendo uma coisa só, né. Eu acho que isso é uma das maiores questões dos dias de hoje, essa hiperconexão, mas uma conexão superficial, né, sem profundidade efetivamente. E aí ela depois de um tempo, eu perguntei para ela como tinha sido para ela a experiência, ela falou: "Cara, eu fiquei muito tempo na frente da obra, assim, eu perdi a noção do tempo". E aí aham. eu falei: "Você ficou 45 minutos diante daquela obra". Ela falou: "Não, você tá brincando, nem ferrando. Fico nem 15 minutos assistindo o filme sem pegar no meu celular". Eu falei: "Pois é, a arte tem essa a arte, a experiência Padma, tudo isso, né, esse universo, ele é capaz de trazer todo essa presença, essas camadas que você vai desenvolvendo com o tempo". E eu acho que um dado também interessante sobre esse quesito de, assim, como cada um, eh, Uhum. se relaciona com arte. O Brasil, em 2018, se eu não me engano, teve a terceira exposição com maior participação, com maior público visitante no MASP, que foi, a exposição da Tarsila do Amaral. Então, a terceira exposição no mundo com maiores número de visitas foi no Brasil. Então, assim, Legal. a questão de familiaridade é uma coisa importante nesse quesito, assim, entrada no mundo das artes. Como a Tarsila é um ícone, né, no nosso país, as pessoas tiveram esse interesse, muito forte de fazer essas visitas. E a experiência Padma é basicamente uma outra porta de entrada pela familiaridade que todo mundo tem sobre si, para especificamente, né, retirar todas essas barreiras de conhecimentos codificados, prévios, enfim. Mas o que eu sempre digo é: "Gente, depois pesquisem, vão atrás, leiam, enfim, continue indo em exposições", porque a questão de familiaridade é uma coisa que você, né, o conhecimento em camadas. Uhum. Mais você tiver em contato com qualquer coisa no mundo, mais você vai descobrir. Eu digo que eu tenho 4 prioridades na vida e nenhum deles é superior ou inferior ao outro, eles estão o tempo inteiro se equalizando, assim. Que é novos conhecimentos, conhecer gente nova, família e amigos e, enfim, esportes e meditações e coisas do tipo. Então, assim, quanto mais eu faço dessas 4 coisas, mais o mundo vai se abrindo, né.
Então, eu acho que a arte também tem esse poder de abrir a gente para conhecer culturas diferentes, conhecer formas de pensar diferentes, trajetórias diferentes. Então, também promove muita empatia, né? Conforme a gente desenvolve uma relação. Por que que chama Padma também, né? Tem toda a questão de autoconhecimento, transformação e pureza. Então, quando a gente faz a experiência Padma, a gente se conecta também à nossa verdadeira essência. Então, é como se a gente se reconectasse aquele eu, né, maior, aquele eu intrínseco, aquele eu realmente que o sexto sentido, né, a intuição. Quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente é melhor com o outro também. E a gente é melhor com o ambiente que a gente está. Então, quando você tem, né, esse contato próximo com arte e consegue desenvolver essa sensação de aliviar, de alívio, de tranquilidade, de clareza de pensamentos, enfim, e você fica bem, tudo ao entorno funciona melhor, né? A empatia funciona melhor, você fica aberto a conhecer as outras realidades e também, assim, eu acho que a questão do julgamento é uma coisa que o ser humano ele é propício a julgar, de certa forma. Mas o julgamento ele cai um pouco antes, né, ele deixa de ser agressivo, ele vira algo que a pessoa pode se questionar numa próxima experiência padre. Por que que eu julguei isso dessa forma? Quais são os padrões de familiaridade que eu tenho que conectam a isso e me fizeram, reagir dessa forma? Enfim, então para mim a arte é um antídoto para muitas coisas. Eu quando eu estava em Basel, eu fui visitar um museu e eu fiquei diante de uma obra do Mark Rothko e por algum motivo eu fui 100% puxada pela obra, assim, eu não estava pretendendo fazer uma experiência Padma ali, acabei fazendo, e eu lembro de começar a escrever sobre como tinha sido, a primeira coisa que eu escrevi foi assim: "Se todo mundo tivesse uma obra do Mark Rothko em casa, eu acho que as pessoas seriam muito eu acho que a sociedade seria mais harmônica". Porque só de estar ali diante daquela obra e deixar meus pensamentos virem, as sensações virem, e enxergar toda aquela, né, subjetividade, de certa forma, no meu olhar pelo menos, foi algo que eu saí de lá, assim, eu saí plena. Falei: "Nossa", saí alegre, sabe, é uma coisa muito maluca mesmo. Interessante o que você falou, né, o nosso espaço de casa, né, ele pode ser potencializado com a obra de arte. Quando alguém compra minha obra de arte, por exemplo, eu falo assim: "Cara, melhor elogio", porque a pessoa está escolhendo ter uma obra minha na sua casa, ela está escolhendo, levar para casa aquilo que, cara, eu pensei, eu analisei em textura, em cor, em etcétera, mas não só isso, ela está escolhendo olhar todos os dias da vida dela ou até quando ela tiver a obra, ela chega em casa do trabalho atribulada, ela está com um problema, ela volta de férias, ela está feliz, ela está triste, ela está chorando, tá co e a obra está lá na frente dela, né, olhando para ela e participando desses momentos, e se essa obra conseguir, né, olhar no olho dela e que ela olhe de volta e que ela sinta, né, um alívio, que ela de repente é levada a um outro tipo de sentimento, a outro, né, ela se descola daquilo ali e é levada para um outro momento da vida dela, outro tipo de sentimento. É uma coisa, tipo, cara, eu tô conseguindo no ambiente de casa dela fazer um teletransporte dela por um sentimento maravilhoso que ela já teve. E ao bater o olho ali todos os dias, de repente ela é transportada para aquilo e volta para sua realidade. Mas ela tem aquele momento que, né, parece que ela passa no corredor e vai para a vida dela, mas aquilo atingiu. Então eu, como artista, eu fico muito feliz de quando alguém compra, porque eu falo: "Cara, a pessoa quer olhar todos os dias para minha obra e tomara que essa obra, né, consiga a transportar para um momento lindo ou um sentimento lindo dela", né. Mas se a gente pensa o espaço, em que a gente vive, que às vezes é o que a gente passa mais tempo, às vezes não, né, às vezes é o que a gente trabalha, né, o escritório, né, consultório, etc e tal,
mas o que a gente passa mais tempo, o que a gente tentar trazer, né, você falou assim, se tiver um Rothko em casa, né, mas nem que seja um print, né, a gente Aham. consegue comprar, mas nem que seja um print, nem que seja, né, uma miniatura, né, Dali, por exemplo, né, o Van Gogh aqui, por exemplo, nem que seja alguma coisa que remeta, aquele dia já vai ser diferente, né, aquele seu ambiente vai ser muito mais especial do que paredes brancas, do que, né, qualquer outra coisa. Eu tenho muitos participantes que depois me falam que, assim, que era uma relação que eu digo, é como se você estivesse conhecendo um novo amigo pela primeira vez. Aham. E aí a pessoa ela fala: "Cara, eu queria muito ter essa obra em casa, muito. Eu poderia ficar horas olhando para isso". Então é muito legal ver, né, a conexão profunda que as pessoas, desenvolvem com as obras. Isso é uma coisa realmente muito especial. É. E você começou a falar a questão de, né, de Brasil e tendo toda a experiência que você teve, Elisa, lá fora, tanto acadêmica, né, quanto, de visitar museus e etcétera. Como é que você faz esse comparativo entre Brasil e outros países, né, Estados Unidos, Europa, etcétera, em questão, da arte e dos espectadores vendo a arte? A gente falou em volume de pessoas vendo Tarsila do Amaral ali, mas o que você faz, assim, de comparação de diferente do que a do espectador internacional e o brasileiro? Olha, o interessante porque eu tenho um grande amigo que enquanto eu estava trabalhando nessa associação sem fins lucrativos chamada, Arte Contínua lá em Firenze, ele me perguntou exatamente isso, ele falou: "Qual que é a diferença para você de né, dessa relação com a arte do público brasileiro versus o italiano?". Uhum. E para mim no momento eu parei e falei: "Calma, eu já te dou essa resposta". E para mim o que eu pensei foi o seguinte: quando você está andando na Europa, você está vendo arte o tempo inteiro, a arquitetura, o urbanismo das cidades é muito presente. Verdade. Então, assim, além de toda a questão, né, de ser uma cultura que desde a infância, existe essa valorização muito forte, eles têm isso no dia a dia deles já naturalmente. A gente não tem tanto isso, nem nas escolas, minha mãe falava que ela ficava indignada que a escola não levava em museu. Quanto em quesito, assim, transitar pela cidade. A gente quase, né, eu adoro ir no centro, por exemplo, aqui de São Paulo, mas, pô, que pena que ele não é mais habitado, que pena que ele não é mais utilizado. Então eu acho que isso é um dos maiores fatores, eu acho que a questão do cotidiano mesmo, e é isso que eu tento, né, promover e ajudar a expandir. Mas eu acho que é a questão do convívio mesmo, assim, de em casa também, falar sobre arte ou, enfim, conviver com arte, como você falou, nem que seja um print. Mas eu sinto que isso está mudando. Eu sinto que, a juventude, principalmente, tem ido muito. Eu sempre pergunto quando eu vou em galerias e museus, eu pergunto como que está o público, se as pessoas que trabalham lá têm visto diferença ou não. Eh então eu sinto que tem muito essa questão do cotidiano, da familiaridade. Eu acho que muitos museus no Brasil também têm feito um trabalho muito bonito de trazer tópicos que façam sentido para a população, expandindo o interesse, né, para que haja esse interesse de todos os grupos diferentes. Eh, eu não diria nem questão de inclusão, mas eu diria mais a questão de diversidade, né. Então, porque sempre que você fala de inclusão, você exclui outras coisas, e quando você fala Aham. de diversidade, você efetivamente, né, abre o leque. Então eu acho que é muito mais nesse quesito, assim. Eh, acho que seria isso, minha resposta, É assim. legal, mas, quando você foi falando, eu fui lembrando quando eu fui, né, para Roma, e foi esse sentimento que eu tive, né. Falei: "Cara, cada esquina, literalmente, é um convite à história, é um convite, né, à escultura, é um convite à arte, é um convite", e você indo, né, em diversas, lugares lá, você ficava: "Cara, eu poderia sentar aqui e ficar
né? Mas tem uma questão também, que eu esqueci de falar. A Itália, especificamente, tem uma grande questão, uma grande dificuldade em trazer as pessoas para participarem do mundo da arte contemporânea, por exemplo. É muito difícil trazer as pessoas para quererem conviver com isso. Eu trabalhava numa associação sem fins lucrativos voltada Aham, à arte pública. Então, assim, eles colocavam obras de arte de artistas incríveis, renomados internacionalmente. Assim, basicamente, eu vou dar um exemplo. No centro de uma cidade, 1 hora de Firenze, tinha lá uma praça que era uma obra do Daniel Buren, um artista francês. Ou então, um pouco mais longe ali, você estava numa outra cidadezinha pequena com 7 esculturas do Anthony Gormley. Enfim, jogaram aham. no olho das pessoas para ver se aquilo se transforma em algo naturalizado para todo mundo. Era uma associação voltada, né, a promover esse diálogo entre herança cultural, arte contemporânea, o público da região e também a paisagem, mas é muito difícil trazer essa junção. E eu acho que eu acabo levando também para um outro lado, que a nossa sociedade de hoje vê muito, né, parece uma briga de gigantes entre ciência e arte. Não pode Uhum. ter os dois. Um tem que ser melhor que o outro, um diz que é melhor que o outro, quando na realidade, né, não existe essa briga de superioridade e inferioridade. Um depende do outro, né, você não tem ciência sem intuição, sem, né, esse subjetivo, e você também não tem a arte sem a materialidade. Então, na realidade, eles são, né, que nem yin e yang, eles são um depende do outro, um não existe sem o outro. Então eu sinto que existe também a arte contemporânea, a arte pouco mais, né, tem arte moderna, enfim, por aí vai, e tudo vai se conversando, né, você volta àquela questão dos ciclos, as coisas voltam, né, na moda a gente vê isso com mais rapidez, mas na arte acaba, né, ficando um pouco mais à mercê dos entendedores, dos intermediários. É. É legal, é legal. Eu acho que a questão de ciência e arte, eu acho que ela está sempre junto. Eu acho que a pessoa que mais personificou isso é o Leonardo da Vinci, né, que ele juntava esses dois âmbitos, né. Outro dia eu estava lendo um livro do Mário Livio em que fala, né, por que que nós somos curiosos, e ele começa a estudar tanto o Richard Feynman quanto o Leonardo da Vinci. E aí ele começou a comentar que, as pessoas que encomendavam as telas, as obras para o Leonardo da Vinci, elas se frustravam, elas cansavam, porque ele não cumpria os prazos. Por quê? Ele ia fazer, sei lá, o corpo humano, à mão. Só que aí ele começava a pintar e ele começava a observar, aí depois ele começava a fazer um estudo da mão humana e e ele emburacava nisso, e que ele largava a pintura para estudar cientificamente a mão humana, os movimentos, né, os tendões e as veias e não sei o quê. Aí ele pegava um cadáver, aí abria, aí ele entrava no outro, né, para depois voltar. Então, quer dizer, ele ia para a arte, via que ele tinha que ter um embasamento científico ali, né, tipo, ele tinha que saber como é que funcionava, ele estudava o movimento, as formas, né, tudo, fazia o estudo, né, em loco, via mesmo, ok, estudava tudo, voltava, aí sim ele falava: "Não, então agora eu consigo pintar aqui conforme isso". Só que nisso ele, como E o cientista, como prazo. ele, né, emburacava lá em cada uma das coisas, né, estudo dos movimentos da água, do mar, estudo, né, das asas dos pássaros, né. Então ele ia emburacando, ciência e arte, mas ia aprofundando ali. E como é que você vê que ele conseguiu um diferencial artístico que até hoje a gente tem como referência, e fala nessa eu penso: "Como é que um homem como ele existiu, né, e como é que ele conseguiu, né, essa proficiência, essa, né, porque até hoje não existe quem chegue nem aos pés dele, de tanta diversidade que ele conseguiu, né, tantos, né, era
era guerra, era aparelhos, era medicina, era matemática, era não sei o quê, e como é que ele desenvolveu isso, né, tendo começado tarde, com pelo menos os registros dele a partir de 35 anos de idade, né, então antes não tem nenhum registro dele ter começado, pelo menos a documentar alguma coisa. E é impressionante isso. Queria te perguntar qual são os grandes, assim, mestres que você vê, se puder citar alguns nomes, e até livros, né, referências, né, de repente documentário, que te inspirou na criação, né, do Padman ou nessa abordagem de visualização, assim, da arte, que te fez chegar até aí? Nossa, agora você me pegou porque eu sou muito ruim de nome. Mas, eu só um parênteses antes ali, eu acho que ele estava procurando com olho de achar. Eu acho que tinha Olho de uma achar, presença e uma integridade com si mesmo que exatamente. ele trabalhava sem claro, eu acho que tem uma grande questão, né, que outro dia eu vi alguma coisa sobre autenticidade, eu acho que é o fato de simplesmente fazer o que você tem vontade, porque está alinhado dentro de você, que é aquilo que você tem que fazer, né. Mas Aham. e sobre os meus grandes mestres, isso é uma coisa muito maluca, porque assim, eu sou aquariana, com ascendente em Gêmeos e lua em Peixes. Então, o meu mundo ele tá aqui, Aham. eu vivo aqui, e ele muda o tempo inteiro. Então assim, cada encontro que eu tenho uns momentos que eu consigo, né, aqueles ahás, que para mim eles são muito nítidos, e eu acho que quanto mais eu tenho contato com arte, meditação e esse tipo de coisa, mais eu tenho consciência de momentos, muito bonitos que eu estou vivendo enquanto eu estou vivendo eles. Um dos últimos, por exemplo, foi nessa associação que o presidente da associação é um dos donos também da Galeria Contínua, não sei se você conhece, mas ele Não. falou uma frase, desses dias que eu estava lá na Suíça, que foi: "Arte, non è per tutti, è per ognuno". Então a arte não é para todos, é para cada um. Uhum. Falando especificamente, assim, de pelo menos como isso bateu em mim, né, essa questão de a arte é da forma que cada um quer que a arte, né, atravesse, cada um, assim. Então esse foi uma pessoa que para mim foi muito importante ver que era possível fazer o que eu gostaria de fazer, que era, né, transformar a arte em algo mais natural e mais, comum no cotidiano, trazer a arte para essa questão ordinária e não extraordinária que a arte ganhou, porque enfim, virou legitimador de poder e etceteras, que a gente pode entrar em diversos viés de discussão aqui. Antes disso foi o mestrado, né, como eu falei, eu fui para o mestrado para buscar ferramentas e conhecimentos, mais abrangentes para eu conseguir tangibilizar essa vontade e ideia que eu já tinha na minha cabeça. E aí eu encontrei diversos, eh, textos e escritores, tanto no âmbito da sociologia, quanto da filosofia, quanto da educação. A educação holandesa é uma coisa que, assim, eu fiquei pasma, eu tinha feito essa faculdade nos Estados Unidos, que eu já tinha, assim, era super difícil, então quando eu fui para o mestrado eu falei: "Ah, vai ser de boa", Aham. imagina, muito mais Tá. difícil. Um salto intelectual, assim, maluco, porque a forma como eles estruturam a educação é muito prática, teoria, prática, teoria, prática, teoria. Então lá, por exemplo, eu li muito sobre Bourdieu, que é um francês que fala, né, sobre poder simbólico, uma das coisas que eu usei muito na minha tese, que fala, né, sobre esse desenvolver dos gostos, das pessoas e como isso a gente acha que é muito, único de cada um, mas tem muito a ver com as relações sociais, e o espaço onde você está localizado. Eu também vi muito sobre Habermas, que falava muito sobre, né, a divisão, do Habermas não, Rancière, que falava muito sobre a divisão sensível e, né, espaço público. Habermas falava também um pouco do espaço público, mas em quesito de participação, né. Então, todos esses clássicos, filósofos, sociólogos e educadores, como Bell Hooks também.
Eu tive também um que chama, eu não vou saber falar o sobrenome dele, Van Berend, que é um holandês também que fala muito sobre educação das artes e como a arte, na realidade, uma sociedade que não tem tanto arte, né, como um fator comum, é muito mais fácil de ser manipulada. Então, quando eu li essa frase, eu fiquei assim, "Nó". E quando eu comecei a desenvolver na experiência Padma, que é muito também ligada ao aprendizado através da arte, não sobre a arte, que a Holanda usa muito, eh, com, enfim, escolas desde criança, mas muito mais no quesito da produção do que da percepção. Eu linkei essas 2 coisas e fiz assim: "Gente, realmente". E aí quando eu comecei a desenvolver a experiência e conduzir a experiência e ver que isso realmente tinha um fator, né, de desenvolver o próprio senso de julgamento, desenvolver o esse empoderamento do pensamento crítico cognitivo, foi algo que eu enxerguei com muita, né, muita cisão, assim. E antes disso, eu acho que, assim, também só de encontrar obras de arte, curadores, intermediários, né, do universo das artes e ter trocas no desenvolver da vida, porque eu sinto que, assim, muito hoje em dia se fala sobre as relações sociais, né, o quanto isso é importante para a vida do ser humano, tanto no âmbito emocional, mas também para, né, se descobrir, descobrir o outro. E eu acho que a arte cai nessa mesma direção. É, a gente pensa muito que arte é algo inanimado, né? Mas muitas vezes, como eu tive com a obra do Rothko, foi a obra que me chamou, para ser Hum, sincera. A obra me puxou e eu só fui e falei, tá bom, vamos aí. Fui aham. totalmente manipulada pela obra. Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que tudo na vida, né? Encontros, tanto pessoas quanto textos, se a antena tá ligada, né, para aquele assunto, eu sinto que a gente é capaz de captar de uma forma muito natural. Assim como os artistas, tempos atrás, né, no Japão, eles iam pro topo da montanha, faziam uma meditação para canalizar o que, né, essas forças energéticas direcionavam. Quantas vezes a gente não teve um insight quando está indo para a cama, pensa numa ideia naquele momento? Eu acho que tem muito a ver com essa antena ligada. Eu posso até depois dar uma olhada nos meus livros e minhas referências e compartilhar com você, porque nomes e coisas do tipo, para mim, é muito difícil. Mas não, legal, gostei dos nomes, depois vou pesquisar direitinho vários do que você falou. Um ponto interessante que você colocou foi que quando você foi estudar na Holanda, não foi isso? Você falou que parece que foi já estava difícil, você falou: "Não, agora", né, aí você foi um nível, você falou: "Não, cara, foi muito mais", abriu, né, deu aquele tuf na mente, abriu muito mais. O Charles Watson, que eu tinha comentado aqui do Parque Lage do Rio de Janeiro, se eu não me engano, ele é holandês, já está no Brasil há mais de 50 anos, né, mas ele conta uma história muito interessante, que tem a ver com o que você falou, que ele começou a dar aula aqui no Brasil, e aí ele dava aula primeiro de pintura, hoje de processo criativo, né, mais teórico, mas antes dava de pintura. E aí a primeira aula foi ensinar como fazer o chassi. Se você está tendo aula de pintura, você tem que montar a sua tela, né. Aqui no Brasil a gente, compra e a parte da tinta para frente, do desenho, né, na tela para frente ou da tinta para frente. Ele falou assim: "Não, a gente tem que saber como esticar o tecido no chassi, fazer, né, a madeira, como isso trabalha com o tempo, com não sei o quê, né, aquilo tudo". E ele chegou para os alunos e falou assim: "Não, então tá aqui o material, eu vou ensinar, o martelo, o prego, a madeira, não sei o quê, esticar e tal". Aí viu que uma senhora saiu da sala, ele achou que fosse ao banheiro, voltou, ela e um senhor. E ela chegou para o senhor e falou assim: "Não, então você faz aqui, você pega a madeira, escuta o que ele está falando e faz aqui para mim". Aí o Charles chegou e falou assim: "Mas não estou entendendo, o que que é isso?". Ela falou assim: "Não, ele é meu motorista, e aí já que vai ter aqui martelo, prego, não sei o quê, eu não sou disso. Então ele vai aprender aqui com você, vai fazer aqui, quando for para pintar, aí eu pinto". Aí ele:
Como assim você vai fazer, né, como o seu motorista não está tendo aula, é você que está tendo aula, e você que tem que aprender a esticar não sei o quê, aí teve lá uma confusão, mas você já entende aí a diferença que você colocou aí, né, a prática com a teoria, ou o quão o aprendizado ele está em outros níveis, né, em outras camadas, né, às vezes muito antes, que a gente falou antes aqui da maçã, não é uma maçã, isso também é uma construção, a gente vai muito antes, né, não é aprender da tinta para frente ou do grafite, né, do lápis para frente, é antes disso, você tem que dominar seu material, né. E você foi falando disso, eu falei: "Gente, realmente, são concepções diferentes quanto ao aprendizado", né, que culturalmente já tem um choque aí, né, e ele conta dessa experiência que ele ficou horrorizado, só que aqui realmente para ter um professor que ensina pintura começando de como você vai martelar o chassi, eu também nunca tinha visto, né, a gente parte da tela para frente, né. Eu tive isso na faculdade, isso era uma coisa porque Ah, assim, eu me formei em 2018 aham, e mesma coisa, assim, eu lembro muito bem de a primeira aula de pintura, a gente foi construir, tinha que passar 3.000 camadas de não sei o quê, gesso, aí passava isso, passava aquilo, aham, e toda a pintura que você ia fazer, você construía a sua própria tela. uhum, Mas quando eu me formei, eu fui trabalhar numa galeria, em Londres, chamada Sprüt Magers, voltei para o Brasil, trabalhei 1 ano no mundo corporativo, que é uma loucura pensar isso na minha vida hoje em dia, mas foi muito importante ao mesmo tempo, porque me trouxe muita estrutura e capacitação, assim, de processo. aham, Logo eu já fui trabalhar na galeria contínua, que estava abrindo aqui no Brasil. E nessa galeria eu fui contratada para ser produtora. Mas acabei trabalhando em produção, comunicação, vendas, até um pouco de logística. Eu fiz feira, eu fiz exposição, eu fiz projetos diferentes, tanto aqui no Brasil quanto fora. Eu trabalhava com artista, eu visitava isso, eu fazia furo na parede se precisasse, e eu escrevia texto, e eu conversava com artista e recebia gente. Então, assim, era um mundo de aham. dinamismo e de aprendizagem maluco. Era assim, camadas e camadas e camadas para todas as vertentes possíveis, porque o escritório aqui era pequeno e tudo mais. Então era muito legal isso. De novo, eu acho que eu volto para as minhas, né, 4 prioridades da vida ali de Aham. conhecer, novos conhecimentos, pessoas, família coisas diversas. Então eu acho que a experiência Padma ela é muito capaz também de trazer, essas 1000 possibilidades, não só sobre a questão inicial que a pessoa trouxe para aquele dia, mas muito para ser levada para além, né. Então eu acho que eu digo às vezes para alguns amigos próximos que eu criei a solução das minhas próprias loucuras, que são, né, esse o ponto de vista, né, no final das contas aquela coisa, o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Aham. Você prefere ficar no lado positivo ou no lado negativo? Claro, a gente oscila, o ser humano oscila, mulher então nem se fala. Mas é sempre buscar esse momento de consciência, de presença. Eu acho que a presença é a palavra do século, assim, pra gente, mas não uma presença passiva, a presença ativa mesmo, de estar consciente do que se está vivendo, do que se está fazendo, mas de uma forma, né, menos pressionada, menos, pressionada não só pelo contexto externo, mas também pelo contexto interno, né, eu lido muito com isso, de me pressionar menos e colocar menos crítica em cima de mim, menos perfeccionismo, porque afinal das contas nada é perfeito, né, e quando você olha para uma obra de arte de perto, você começa a encontrar também os muito aspas, defeitos, porque na Aham. realidade às vezes aqueles defeitos são exatamente a chavinha para uma questão que você está lidando naquele momento. Então Verdade. é o procurar com o olho de achar, é o olhar com o olho de achar, é a presença, é o interromper os pensamentos cíclicos e viciosos que a gente, acaba alimentando. Elisa, se a gente for puxar esses fios da meadas que a gente está fazendo aqui, vai dar 5 horas da gente aqui fazendo, eu olhei aqui agora o horário e a gente não vai parar. Quando é bom,
Eu sinto que se a gente ficar aqui, a gente vai não, porque o estudo, o conhecimento, a história da arte, aquele artista, e vai render. Então já te faço um próximo convite para um próximo bate-papo, para a gente entrar a fundo em outros temas aí, mas agora eu queria entrar numa parte que a gente chama aqui do podcast, são as rapidinhas. São perguntas mais ou menos iguais, assim, que a gente faz para todos os entrevistados. A gente já conversou um pouquinho sobre as referências de livros, né, filmes e tal, vou pular essa, mas a próxima pergunta é o seguinte: se você pudesse encontrar algum artista, vivo ou morto, para tomar um café ou um chá à tarde e passar uma tarde conversando, quem você escolheria e o que você perguntaria? Nossa, agora É você me difícil, eu pegou. sei. Olha, eu vou te responder a primeira coisa que me veio à cabeça, que veio, acho que um lado meio familiar aí. A Tarsila do Amaral, ela era, assim, eu posso falar besteira, tá? Mas ela é tia-avó da minha avó, algo do tipo. Tem alguma conexão aí. É um aham. Então, eu acho que eu perguntaria para ela um pouco da questão, assim, de como é que foi para ela sair, né, do Brasil, de São Paulo, da realidade de fazendas em São Paulo e tudo mais, e fazer essas viagens constantes, né, para Paris, no momento que aquela cidade era um boom de arte, de liberdade de expressão. Então eu acho que eu faria essa pergunta, assim, de como é que foi viver nesse momento, como eram, esses encontros com artistas, eh, porque eu acho que a gente acaba glamorizando muito e devia ser super comum, assim, devia ser, um lado glamorizado, mas um outro lado de normalidade. Legal. E um conselho para quem está começando, a querer entender a arte a partir desse viés, da história da arte, como você começou. O que que você faria para você anos atrás? 2017, 2018, até antes, né, você falou que se formou em 2018. Antes, quando você estava entrando, o que que você falaria? "Elisa, olha". Acho que eu falaria que o entendimento da arte é algo que você constrói, assim como qualquer conhecimento no universo. Uhum. Eu acho que o primeiro passo é a abertura, é a presença, é o foco, é o querer ter uma troca sincera com a obra de arte, usar isso, né, para se acessar, para acessar além do que ela tá te mostrando ali materialmente, eh, Uhum. e não se sentir, é muito fácil falar isso, né, não se sentir acanhado ou subjugado, por transitar nesses meios, porque a única coisa que é diferente, né, que eu acho que eu vou juntar aqui com Aham. o que eu entendi muito sobre o papel do professor na sociedade, né, quando eu fiz o mestrado na Holanda. O papel do professor não é impor conhecimento em cima dos alunos, é compartilhar as experiências e o conhecimento que ele tem sobre o mundo e sobre a vida e sobre o assunto específico. Então eu acho que todo mundo tem uma adição no mundo das artes muito muito única. Então, assim, a forma como cada um vai lidar com a mesma obra é completamente diferente, é válida e, enfim, eu acho que seria isso, assim. Vai e sente o que você sente, e presta atenção nos detalhes, e seria isso. E faz experiência Padma, pode ajudar. Legal, legal. Se você pudesse mandar uma mensagem e que todo mundo inteiro, né, bilhões de pessoas vissem, aparecesse no celular de todo mundo ou na frente de todo mundo, qual é uma frase que você gostaria de falar para toda a sociedade? Uau! Eu acho que seria o que eu falei mais cedo. O ser humano, a gente não deveria levar a vida tão a sério. Presta atenção como uma criança, a seriedade que a criança leva quando ela está brincando. É Aham. muito é muito essa questão da presença e da fazer as coisas porque quer fazer e tá fazendo porque é o que ela sente que ela deve estar fazendo naquele momento. Legal.
Elisa, queria te agradecer muito aqui esse papo aqui com a gente. Muito obrigada pela troca, muito obrigada por trazer aí o conceito da sua prática, né? Que você fala, gostei da palavra que você usou, você é uma facilitadora ali do Padma. Queria que você falasse aqui para o pessoal, como é que faz para saber a agenda, ou quando vai ter, ou onde você está aí com a sua rodinha aí no mundo. Fala com a gente onde encontrar e seguir você. Eu acabei de fazer uma transformação na identidade visual da experiência Padma, então pode me encontrar ali no Instagram, padma.experience. E daqui a pouco eu estou lançando o site também, e aí eu vou colocar a agenda do segundo semestre, com as próximas datas disponíveis. Legal, te agradeço muito. Muito obrigada, Elisa. Eu que agradeço, Marcela, um papo delicioso aqui. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.